o gancho da pergunta dele sobre publicidade e comunicação, e vou pular só um pouquinho na sua frente. Deputados, um dos problemas que foi notado, e virou até nas palavras do próprio ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, foi o erro M321 no sistema. Segundo o FNDE, não é um erro, é um alerta, né? E que isso não ficou muito claro. E não era nenhuma mudança nas regras, não foi portaria, foi uma simples, segundo o Ministério da Educação, uma realocação de recursos entre as instituições. Então, uma mudança no número de vagas com o objetivo de mudar o perfil, né, do FIES, que no ano passado tinha 8% das vagas em instituições classificadas com grau 5 e esse ano ofereceu 20% das vagas para essas instituições. Só que os alunos, né, que pleiteavam as vagas, o financiamento, entendiam como se fosse erro do sistema. Houve uma falha, na opinião do senhor, deputado Aliel Machado, nessa comunicação, na transparência do Ministério? Existem muitas questões técnicas nessa situação que ficam difíceis de explicar. E o problema é de quem quer, quanto pior, melhor. Existem pessoas que não querem que as coisas melhorem. Elas vêm, principalmente dentro da política, e espalham o terror. E justamente isso cria um clima de instabilidade. Como eu disse, mais de 200 mil contratos abertos. E essa questão da publicidade ela é importante. O governo faz a publicidade, está gastando muito dinheiro em publicidade, o governo podia gastar mais na educação. São propagandas institucionais. Existe, claro que a gente não está dizendo que está tudo perfeito, existem muitos equívocos, a deputada tem razão, nós temos que coibir isso, por isso a votação da reforma política, eu digo que a reforma política tem a ver com todos os temas no Brasil, principalmente a educação, acabar com o financiamento privado de empresas nas campanhas eleitorais, para que represente a vontade popular, para que esses desvios não aconteçam mais, de recursos que foram para todos os partidos, tanto PSDB quanto PT, todos os partidos receberam, isso não é de uma classe, a classe política está de uma maneira muito desgastada no Brasil por causa disso. A gente precisa mudar isso. Não é o discurso fácil que vai resolver o problema. Nós temos que ter responsabilidade sobre as nossas ações. A questão da publicidade do governo em relação a esses assuntos técnicos, eu acho que houve alguns equívocos sim. Que o governo errou, porque ele deveria de debater nos locais onde seria publicitado para a população de uma maneira mais coerente. Um exemplo, a Comissão de Educação, que teve que chamar o governo, não foi o governo que veio para a Comissão de Educação para que a gente fizesse alguns questionamentos em relação a isso. Porém, não é tão ruim quanto foi passado para as pessoas, tanto que todos os contratos serão garantidos e mais de 200 mil novos contratos só esse ano. Se você pega quando o programa começou a existir, o programa começou a existir em 1974, ele tinha um outro nome, na época da ditadura ainda. Depois ele foi colocado como FIES com o Fernando Henrique, um programa do PSDB importante, e aperfeiçoado e aumentou mais de 10 vezes o quantitativo de vagas entregues à população nesses últimos governos. Obrigada, deputada Aliel Machado. Bruna, agora você. Eu quero concordar com o posicionamento do deputado a respeito do financiamento de empresas e também quanto ao problema de quem não consegue ter um mínimo de 450 pontos, que eu acredito que esse mínimo está na educação básica. E levando em consideração o que você falou a respeito da classificação das faculdades, eu queria perguntar para o deputado se ele acha razoável que tenham mais vagas em faculdades que tenham uma classificação maior, que é o nível 5, e como incentivar aquelas que ainda não atingiram o nível 5 a conseguir chegar a esse nível. Só complementando, só para ler o comentário, deputado, antes do senhor começar a responder, do Tony Marte, de Porto Real, Rio de Janeiro, que diz o seguinte: a falta de preparo do aluno vem desde o primário, coisa que o senhor havia mencionado, muitos teriam capacidade de terminar a faculdade, mas desanimam com a burocracia. Ano passado foi aprovado um dos maiores marcos para a educação brasileira aqui na Câmara dos Deputados, que foi o Plano Nacional de Educação. Eu participei enquanto militante estudantil da elaboração desse plano, das conferências e tudo mais. Ele tem 20 metas. A principal delas estabelece que, nesses 10 anos, o governo terá que investir 10% do PIB para a educação. Não adianta a gente falar de qualquer sistema, a gente falar de qualquer regra, de qualquer situação, se não tiver recurso. Tem que ter dinheiro, tem que investir recurso para que isso aconteça. Em se tratando de instituição privada, quando você coloca a regra e ela sabe que ela pode ser prejudicada, ela vai ter que procurar se aperfeiçoar. Isso seria a contratação de professores mais qualificados, a busca por investimentos em equipamentos de qualidade, biblioteca com um grande reforço, uma série de situações que vão fazer com que a universidade cresça na sua pontuação e que seus alunos tenham um aprendizado maior. Com isso, ela
poderá participar do programa, que é vantajoso também para essas faculdades e universidades privadas que existem no país. Tenho certeza absoluta que o governo está no caminho certo quando ele coloca essas regras. Inclusive demorou. Por que no ProUni já há muitos anos o governo colocou a regra do quantitativo de nota e agora para o FIES ainda não tinha colocado? É porque aumentou bastante. Eu estou com os dados aqui. Em 2010, nós tivemos 76 mil novos contratos. Em 2014, já passou de 731 mil, fazendo a somatória disso tudo, desses últimos anos. Essa é a evolução. Só que ainda não é o caminho final. Eu sempre vou defender que a educação pública tem que receber os maiores recursos e a médio e longo prazo tem que ter universidade pública de qualidade para todas as pessoas, sem nós ter que discutir essa questão de financiamento, de dinheiro aí, que é uma situação mais complicada. Eu queria só